Mais uma rápida meditaçãozinha. Um texto que eu gosto muito. Uma palavra que me abençoou muito quando eu recebi de Deus essa palavra. Uma palavra simples da Bíblia, mas que Deus um dia me deu assim como uma mensagem para pregar. Minha esposa se lembra. Acho que nós já tínhamos. Eu tinha o Roberto? Ah? Você vai ficar sabendo. Aquela que a irmã viu Jesus em pé atrás o tempo todo, sobre. Não era nem casado. Ah, não era nem casado ainda. Marcou muito minha vida, porque naquele tempo eu era solteiro, eu não tinha casado ainda. E eu acho que. Não sei porquê, eu orava muito mais, muitas vezes recebia muito mais de Deus, revelações, bênçãos de Deus, né? Estava no começo, bem no começo do ministério, todo aquele entusiasmo, né? E o dia que Deus me deu essa palavra, foi um dia que uma irmã, eu nunca esqueço o nome dela, irmã Celita, quando terminou o culto, ela falou, eu nem era pastor ainda, né? Missionário, não era ordenado pastor. Eu tinha saído do seminário em Campinas, já fazia quase 2 anos, 1 ano e meio que eu estava trabalhando em Maringá. A igreja já tinha crescido, graças a Deus, nós começamos com 12, nós já estávamos em 150, quase com 12 igrejas. A gente trabalhava intensamente, Deus abençoava quando a gente está no calor, na força do Espírito, né? Então, quando falar sobre isso aqui, a irmã falou, mas pastor, ou missionário, eu vi Jesus em pé atrás de você, né? Para chamá-lo de senhor, eu era 30 anos ainda, né? Jesus estava em pé, assim, pelas vestes, né? Enquanto você pregava, né? Hoje eu não tenho mais aquela unção, irmãos. Posso ter. Eu sei que se a gente orar, a gente busca, a gente recebe, né, irmão? Mas as lutas, os problemas, isso há quase 50 anos atrás, né? Se os irmãos querem saber, eu comecei o ministério em agosto de 68. Isso deve ter sido por 69. Né? Mas, uma coisa que me marcou, é rápido. Coisa de 10, 15 minutos eu falo o que eu tenho que falar. Aqui na carta do apóstolo Paulo, aos Efésios, não pode permanecer sentados, já ficamos em pé, sentamos bastante, né? Paulo diz assim, capítulo 3, a partir do verso 14. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Amém.
Pai querido, nós estamos ouvindo a Tua palavra, pedimos a Tua unção para esses momentos de meditação, Senhor. Nos ilumina, nos ajude, tem misericórdia e que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu lembro naquele dia, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, que comecei a orar e pedir a Deus que me falasse alguma coisa, e que Paulo era um homem ungido tanto para pregar como para escrever, não era? Ele falava inspirado pelo Espírito Santo. E sem dúvida ele ensinou muitas coisas importantes. E os ensinos de Paulo no Novo Testamento, nas suas 13 cartas, né? É muita coisa importante na essência de todo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, para falar as palavras que ele falou na sequência aqui, ele disse: por causa disso me ponho de joelhos. Né? O que será de tão importante que Paulo queria passar para a igreja de Éfeso, que ele se colocou de joelhos? Eu nunca preguei de joelho, ajoelhado. Muitas vezes, quando era pastor, eu tinha na igreja aquele quartinho de oração, né? Tudo de vezes, a igreja fazendo louvor e cantando e tal. Agora nós vamos ouvir a mensagem. Eu levantava do joelho e vinha pregar. Isso aconteceu. Mas Paulo aqui faz essa declaração: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E depois, na sequência aqui, então ele dá a explicação. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então é largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus, a intensidade do amor de Deus, que nós às vezes não compreendemos, às vezes nós não paramos, irmãos, para pensar na grandiosidade do que é o amor de Deus para nossas vidas. Eu naquele tempo não tinha muita experiência de pregar, né? Eu via recém sair do seminário, já pregava, sem dúvida, mas tinha muita coisa na cabeça, mas ainda não tinha muita prática, né? E eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, por que Paulo queria que os Efésios, e não somente os Efésios, mas também toda a igreja do Senhor Jesus, porque está escrito aqui, está escrito para a igreja, por que Paulo tinha tanto interesse que se compreendessem a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Deus? E a primeira pergunta então foi esta: por que, Senhor, compreender perfeitamente a largura? Que conceito que nos dá, irmãos, que passa na nossa mente quando nós falamos largura? O que nós precisamos para falar? Uma avenida larga, uma casa espaçosa. Está se referindo às coisas de Deus, não está?
Mas a pergunta que eu fiz naquele dia a Deus foi essa: mas o Senhor não falou que o caminho para o céu é um caminho estreito? Jesus, o Senhor não falou que a porta que entra para o céu é uma porta estreita, e que é tão estreita que são pouquinhos os que entram, os que a encontram? Se esse caminho é tão estreito, se essa porta é tão apertada, né? Por que o Senhor está falando aqui entender a largura do amor de Deus? Se nós andamos num corredor de uma casa, assim, meio metro, com uns pregos pregados na parede, como é que nós temos que andar? Né? Se andamos no mato, uma picada bem fechadinha, espinho daqui, curtinho dali, né? Nos dá a ideia, então, que servir a Deus é bem difícil. Não é isso? Será que é isso, irmão? Será que é a vida cristã? E muita gente às vezes não se torna crente porque, você é crente porque aí tem que deixar isso, tem que deixar aquilo, tem que deixar aquilo lá, tem que deixar de beber, tem que deixar de fumar, tem que deixar, não pode prostituir, não pode isso, não pode aquilo. E Deus disse: filho, realmente a porta do céu, na hora de entrar, realmente ela é apertada, o caminho é apertado. Agora, depois que você tiver experiência, que você entrar, você vai ver que a vida cristã não é uma vida apertada. Ela é larga. Irmão, você deixou de beber, deixou de fumar. A princípio talvez foi um pouco difícil, né? Hoje, quando você pensa em beber e fumar, te dá tristeza? É apertado para você? Ou pelo contrário, você diz: graças a Deus, você corre daqui, vai lá e vai outra vez. E Deus começou a mostrar, irmãos, filho, o caminho cheio do amor de Deus, onde você desfruta o amor de Deus, não é um caminho cheio de espinhos. Fisicamente, talvez você possa sofrer, passar por problemas. Mas se você subir na vida espiritual, você vai descobrir que a vida cristã é uma vida gostosa, é uma vida deliciosa. É muito melhor você comer um pratinho de arroz, abençoado por Deus, desfrutando da bênção de Deus no seu coração, transbordando de alegria, do que você sentado na mesa lá junto com o faraó, comendo todas as delícias das comidas. Então Deus me mostrou, para resumir, a vida cristã é um caminho gostoso, espaçoso, onde você pode pular, você pode cantar, você pode rir, você pode chorar, você pode falar língua, você pode ter cânticos espirituais, você pode tocar sanfona, pode tocar violão, pode. Irmão, deixa com o seu acordeão. Se você quiser tocar aqui, você toca. Se você quiser sair tocando e falar para o esposa, vai empurrando aqui, tocar lá, agora eu quero tocar lá, agora pode fazer. Se pensa que isso vai fazer mal, vai contagiar com alegria. O amor de Deus nos coloca num lugar espaçoso, alegre, feliz, simbolizando a alegria, a felicidade. Mas aí eu continuei e fiz outras perguntas, né? A Deus. Senhor, amém. Opa, eu quero estar nesse, né? Viver esse amor, essa largura, essa largueza do amor de Deus.
Mas e por que cumprimento, senhor? O que significa? Por que cumprimento? Os irmãos sabem que Deus, na realidade, Deus pode agir no hoje, no aqui, no agora. Pode. Nós cremos nisso, que Ele pode. Mas na Bíblia, mais de 90% das coisas que Deus faz, Ele planeja hoje para fazer daqui 1 ano, daqui 2, daqui 10, daqui 1000 anos, daqui 1 milhão de anos. Porque as coisas de Deus sempre são bem pensadas. E sendo bem pensado, não tem perigo de dar errado. Então o amor de Deus, meu irmão, vai te ajudar a ter uma visão da sua vida. Deus conhece o amanhã, daqui 1 milhão de anos. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Se aproxima de Deus, que vai começar a restituir você um pouco dessa capacidade de você, por revelação de Deus, saber hoje o que vai acontecer na sua vida amanhã. Nós vamos saber que nós cristãos temos em nós esse potencial, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Crente nenhum precisa ser pego de surpresa quando ele conhece o cumprimento do amor de Deus. Ele vê longe, ele pode prever. Uma das virtudes mais lindas de Deus e que Ele passa para os seus filhos é a capacidade de prever. Será que Paulo estava sentindo tristeza, alegria, dor no coração, triste com Deus, zangado com Deus? Senhor, mas eu te servi com tanta dedicação, agora o Senhor vem me avisar que minha morte está perto. Não foi assim? Não foi o que aconteceu, meu pastor? Paulo já estava bem velhinho, tinha ficado preso 4 anos, 2 aqui, 2 lá em Roma, 2 aqui, 2 em Roma. Sofreu aqui, ficou preso ali, apanhou lá, foi jogado no poço, passou fome, nudez, Mas Deus foi levando, foi livrando, né? Agora Deus me avisa que eu vou morrer. E eu estou pensando que depois na velhice me dá pelo menos 3 anos de, né? Não, se prepare, você vai morrer. Pedro também, né? Deus já me avisou que vai morrer perto, né? Irmãos, quando nós recebemos um pouco dessa virtude de Deus, de conhecer o cumprimento do amor de Deus, a extensão, até onde vai, eu posso crer no amor de Deus para hoje, eu posso crer no amor de Deus para amanhã, eu posso confiar minha vida para Ele, para daqui 1 ano, daqui 10 ou daqui 50 anos. Porque o amor de Deus, Paulo dizia, eu quero que vocês conheçam o cumprimento do amor de Deus. Nós nunca vamos entender a ponta da linha, mas que vai ser muito boa. Mais 2 coisas Deus falou aqui, o Paulo falou. Para poder conhecer perfeitamente a largura, comprimento e altura. Mas, Senhor, para que conhecer a altura? A altura do amor de Deus. Por que nós vamos conhecer a altura do amor de Deus? A altura? Será que o amor de Deus é muito alto? Irmãos, é tão simples para entender isso.
Que salmo que é? Não sei se é. Vamos ver qual salmo que é. Quem souber me fala. Deus habita nas alturas. 33, né? Parece que por aí. Hã? Tem qualquer coisa que eu tenho. Deus habita nas alturas. Então, irmãos, sempre que nós nos aproximarmos de Deus, a sensação que nós vamos ter é de ir subindo. Quando se sentir uma força que te empurra para baixo, que te humilha, que quer te pisar, que quer te esmagar, você pode saber que não vem de Deus. Porque Deus habita nas alturas. E quanto mais você entender o amor de Deus, quanto mais você sentir o amor de Deus, mais você vai. Eu gosto daquela passagem, já preguei aqui, eu gosto de pregar sobre aquela passagem lá de Apocalipse. João havia escrito todas as cartas. João chegou, teve aquele primeiro contato com Deus ali, depois o anjo que falou com ele falou, né? Me levou, João falando, Deus me levou em espírito, quer dizer, tirou ele um pouco do nível do João, não foi, irmão? Para poder dar a ele a revelação as revelações das cartas. Ele já estava numa posição privilegiada, né? Tinha saído daquele nível. Você já saiu desse nível? Ou ainda está? Eu? Já saiu. Pelo menos nos momentos, né? Não é o tempo todo, né, irmão? E que é bom, não é, irmão? Quem já viveu pelo menos um pouco é bom, né, irmão? Tá, que é maravilhoso. Mas depois que João já tinha escrito todas as cartas, já tinha tido aquelas revelações, aí teve um dia que o anjo falou, né? Agora, sobe aqui, porque eu vou te mostrar coisas especiais que vão acontecer. Quer dizer, ele já estava em espírito, e agora sobe aqui, mais um degrau, mais uma etapa, mais um patamar mais elevado. Porque agora as coisas que eu vou te mostrar são coisas mais elevadas, são coisas mais importantes. Então sobe aqui, sobe aqui. E foi de lá que João escreveu mais de 70% do Apocalipse. Por isso, irmãos, procure compreender a altura do amor de Deus. Não sejam cristãos que vivem só com os pés no chão. A vida material tem um aconselhamento que diz assim: você quer viver bem, quer ter sucesso, pés no chão. Amém. Firmeza, né? Fazer as coisas certas, andar certo, andar correto, pés no chão, para a vida material. Mas quer estar de bem com Deus, quer desfrutar das bênçãos de Deus, quer ter coisas especiais de Deus, suba aqui então. Tem que desgrudar um pouco os pés do chão, ou seja, das coisas do chão. E para terminar, eu fiquei implicado, como eu disse, mas se é para entender a altura, por que entender também profundidade? Né? Largura, comprimento, altura e profundidade. Bom, irmãos, Deus tem a capacidade de a gente fazer certas coisas assim que, né, nós não entendemos. Nesse sentido aqui, profundidade quer dizer mais e mais firmeza.
Deus às vezes permite a gente passar por sofrimento, por dificuldades, para aprofundar a fé. Sem entender a profundidade do amor de Deus, é você solidificar a sua fé. Aquela base. Porque Jesus, Ele mesmo declarou que Ele é a pedra, como é que fala lá? Pedra de esquina. Em outra tradução quer dizer, o alicerce da construção. Toda a vida cristã, toda a experiência cristã, toda a prática cristã, tudo tem que estar baseado naquele alicerce que é Jesus. Ele morreu na cruz, por isso ele foi sepultado. É ali que está a profundidade, entender a profundidade do amor de Deus. Jesus desceu à sepultura, possibilitando assim que a nossa fé chega ao ponto de ser inabalável. Às vezes a gente tem período que vive na corda bamba, né? Já viveu isso, irmão? Período na vida, né? Que faz que... Ai, meu Deus, se eu for ali eu caio, se eu for para aqui eu caio, se eu for na frente está balançando, né? Deus quer nos dar uma experiência, irmãos, de firmeza. O mundo pode balançar, mas eu estou aqui firme. E tem tanta linguagem na Bíblia, né, irmãos? Ainda que as águas rugem, ainda que a montanha muda de lugar. Não fala isso? Ainda que as nações se revoltem, ainda que venha bomba atômica, ainda que põe um impeachment na Dilma, né? Mas a nossa fé vai permanecer firme em Jesus. Cai o governo, levanta o governo, vem governo bom, vem governo ruim, vem o que vier. A nossa fé está em Jesus. E Jesus disse, o homem sábio edificou a sua casa sobre a rocha. Aí que eu fui entender, Paulão, é por isso que você se põe de joelho, né? Que o que você queria ensinar, aí eu me coloquei humildemente diante de Deus e falei, Senhor, me ajuda. E como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso você entender a largura, o comprimento, a altura e profundidade do amor de Deus. Isso te dá firmeza, isso te dá certeza. Pode vir tsunami, pode vir terremoto, pode vir guerra. Se a sua fé estiver ali, se você conhecer o cumprimento, irmão, só não dá para a gente pregar, mas só o cumprimento é uma coisa linda, porque, por exemplo, se você está de automóvel indo numa estrada, vamos supor quem vem ali de Santo Antônio, aí pega aquela subidona ali, um carrinho igual o meu que já é velho, é motor 1000, né? Tem lugar que tem quase que pegar a primeira, né? Aí você vê que a quentura dele vai subindo, ela chega no meio. Né? Já pensou se tivesse 200 km só de subida? Hã? Mas por que me dá confiança de pegar esse carro daqui em Curitiba? Porque eu sei que tem subida, tem descida, tem plano, tem... Eu conheço o comprimento do caminho da estrada. Irmãos, como é maravilhoso quando nós conhecemos o cumprimento do amor de Deus. Feche os teus olhos, senão eu fico aqui até meia-noite falando. Senhor Deus, nós temos meditado a Tua palavra, meu Deus, e como é maravilhoso ser crente em Jesus. Como é maravilhoso Te amar. Como é maravilhoso o Teu amor.
Senhor, nós te louvamos nesse dia, nesta hora, por esse momento de culto, de louvor, de adoração, pelo que ouvimos, pelo testemunho do teu filho, Pai, pela operação na vida dele. E que isso é para nós um desafio, Pai, um desejo de viver experiências cada dia mais e mais profundas, sabendo que o Senhor continua operando, salvando, que o Senhor salva, que o Senhor perdoa. Oh Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado por esta hora. Abençoa cada um que chegou até aqui, Pai. Oh Deus querido, visita cada coração, o Senhor sabe, cura o enfermo, fortalece o fraco, levanta o abatido, Pai, dá força para aquele que está cambaleando, fortalece a nossa fé, ajuda-nos a enfrentar, ó Pai, as intempéries da vida. Ajuda-nos a aceitar aquilo que é a tua plena vontade para as nossas vidas, Pai. Tenha misericórdia, esteja conosco, nos abençoa, Pai. E agora, Senhor, nós chegamos ao final do culto, nós pedimos que o Senhor nos despeça com a tua bênção, com a tua paz, que cada um possa voltar para a sua casa alegre, feliz, na consciência de que esteve na tua presença, Senhor. Quero pedir também, Senhor, nessa hora uma bênção especial para aqueles que vão ofertar, vão entregar suas ofertas, seus dízimos. Eu não preciso pedir que a tua palavra que se cumpra, porque ela é a tua palavra. Eu sei que aquele que é fiel, o Senhor abre a janela dos céus e derrama bênçãos tais que às vezes a gente não pode nem conter o que a gente tem com fartura para distribuir, para ajudar aqueles que precisam. Abençoa, Pai, que cada um possa nessa hora dar aquilo que puder para a glória e honra do teu nome. Oh Deus, fica conosco, despede-nos com a tua paz e dá a tua bênção, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai querido, que nós possamos compreender, ó Deus, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor. E que também a comunhão, a consolação, a presença constante do Espírito Santo de Deus, seja, irmãos, com cada um de vós aqui agora, e também com todo o povo de Deus e toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.